Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Depois, segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4, versículos de 1 ao 5. Já temos dentro do quadrinho aí na introdução da apostila esses dois versículos. Na apostila já tem a primeira página. Diz assim o texto sagrado: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a destruição. Esse é um texto que o apóstolo Pedro, ele está alertando ainda no primeiro século os irmãos da igreja primitiva. Logo no início, a igreja não só enfrentou perseguição de imperadores, de judeus religiosos, fanáticos, mas também sofreu dentro da própria igreja com ensinamento errado e profecia errada. Aqui existem três termos que a gente precisa atentar. O primeiro termo é falsos profetas. Hoje não existe mais não, né? Hoje os profetas são tudo verdadeiros, né? Tem falso profeta hoje? Você sabe como identificar um falso profeta? Sabe como identificar quando você está sendo falso? Porque pode ser que eu e você, a gente caia na ilusão de estar profetizando para alguém quando não estamos. Isso é possível. E a gente vai orientar sobre essas questões. Um outro termo, além de falsos profetas, é falsos mestres. Tem diferença entre o profeta e o mestre? Tem diferença. O profeta, ele vai dizer que Deus falou com ele para falar com você. Então, até para questionar um profeta é um atrevimento muito grande, porque ele está dizendo que Deus mandou falar. Então, existem dois atrevimentos. O primeiro é eu discordar da palavra do profeta, se realmente a palavra vier de Deus. E o segundo atrevimento é o profeta dizer que é de Deus sem ser. Imagine qual é o que está sendo mais atrevido. É aquele que é contra o profeta quando ele está sendo usado por Deus, ou o profeta mentiroso dizendo que Deus está mandando dizer, sei quem tenha dito. Como eu desafiei vocês a ler o Salmo 119 na matéria do mês passado, eu vou desafiar vocês a lerem Jeremias 23, agora não, mas vocês vão anotar para ler Jeremias 23, e quando vocês chegarem na aula que vem, vocês vão chegar aqui tremendo o quanto Deus ameaça a pessoa que diz que Ele mandou falar sem que Ele tenha falado, Ele mandou dizer sem que Ele tenha dito. Ele usa a expressão lá, ai dos falsos profetas. Jeremias capítulo 23, todos os versículos. Jeremias 23. Você quer falar? Depois você fala. Terceira palavra que a gente vai destacar aqui. Qual foi o primeiro? Falsos profetas. Falsos profetas. Qual foi o segundo? Falsos mestres. Falsos mestres. Existe a expressão heresias destruidoras. Falso mestre é aquele que está ensinando e a pessoa confia que por ser mestre, ele sabe de tudo e confia em tudo que ele fala. Já que ele é mestre, ele está instruído, então eu vou confirmar e vou receber o que ele disser, eu vou receber e não vou nem conferir se o que ele está dizendo é verdadeiro. Então tem aí algumas coisas a ser consideradas. O homem ele pode errar?
Pode. O mestre, ele pode se equivocar, ensinar alguma coisa errada? Pode. Como eu estou aqui na posição de mestre, vocês não têm que engolir tudo que eu estiver falando, vocês têm que conferir se o que eu estou falando condiz com o que Deus registrou na sua palavra. Eu tenho que ser colocado à prova e qualquer pessoa tem que ser colocada à prova. Até o apóstolo Paulo, que foi autor da maior parte da Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, quando os bereanos ouviam Paulo falar, conferia nas escrituras se o que ele estava falando estava lá. Então é uma sabedoria você conferir se o que está sendo ensinado condiz com as escrituras. Eu estava conversando com um irmão e ele era católico apostólico romano, passou para uma igreja evangélica através de um estudo bíblico, e no estudo bíblico ele percebeu que o que tinha aprendido era mais dogma religioso do que doutrina bíblica, e ele confiava em um homem ou em homens que ensinavam a ele, eram mestres. Quem está entendendo, diga amém. Continuando, a terceira observação aqui é heresia destruidora. Uma pessoa é falso profeta, uma pessoa é falso mestre. O que esses estão ensinando vai ser falsas profecias e falsos ensinamentos. A Bíblia tem uma palavra para descrever o falso ensinamento. O nome do falso ensinamento na Bíblia é heresia. É você ensinar algo insinuando que está na Bíblia, mas não está. É distorcer o que está escrito. Doutrina significa ensino. Doutrina significa ensino. E falso ensino ou falsa doutrina é a heresia. Interessante que o apóstolo aqui, ele deveria só ter dito heresias. A gente já sabia que não prestava, né? Mas ele está dizendo aqui, heresias destruidoras. Imagine uma pessoa ensinar errado de tal forma que a informação que a pessoa absorveu vai trazer apenas destruição para a sua vida. Imagine você aprender em um segmento religioso que tem o nome de igreja, que tem Bíblia, que tem oração, tem louvores, que tem tudo bem estruturado, organizado, tem pastores, tem a paz do Senhor, tem abraço, tudo parece muito lindo, mas de repente o que é ensinado é uma distorção daquilo que está escrito. É perigoso ou não é? Agora você está entendendo para que serve essa matéria, heresiologia? Heresiologia é o estudo das heresias, ou estudo das seitas. E o que são seitas? São os segmentos que promovem as heresias, que pregam as heresias. Por quê? Geralmente surge um falso profeta, e esse falso profeta começa a pregar suas profecias. Sempre vai ter gente que vai acreditar, sim ou não? Sempre vai ter gente que vai acreditar. Se ele se declarou profeta e ainda continua a profetizar, porque tem gente que está dando ouvido, esse grupo que está dando ouvido vai seguir. E uma vez seguindo um falso profeta, ali vai ter um nome, alguém seguindo aquele falso profeta. E vocês vão perceber que a maioria dos segmentos que nós chamamos de seitas hoje começou com falsas profecias, com falsos ensinamentos, e cresceram, e hoje são milhões e milhões no mundo inteiro. E alguns são denominados de igreja evangélica, mas vocês vão perceber, de evangelho não tem nada. Nós temos hoje o desafio de despertar em vocês um desejo de conhecer outros rebanhos e outros pastos, que se você conhece o pasto verdejante, vindo do sumo pastor lá do Salmo 23, você vai ficar com vontade de enjoar, de vomitar, quando você perceber que tem um ensinamento distorcido e as pessoas estão maravilhadas com essa distorção.
Heresias destruidoras são ensinos que destroem a vida espiritual e a comunhão com Deus na vida das pessoas. Qual é o resultado de heresia destruidora, de falso ensino, de falsa profecia? O versículo diz, no final do versículo, esse de Pedro que nós acabamos de ler, o que é que atrai, qual é a consequência de uma heresia? Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Acredite, o mal por si mesmo se destrói. Assim será aquele que se levanta contra o Evangelho, contra a igreja, contra Cristo, contra o reino de Deus. E você não precisa dizer que odeia Deus e o Evangelho para poder ser uma pessoa do mal. Basta você ensinar de forma distorcida a Bíblia que você já é inimigo de Deus, porque você está fazendo Deus mentiroso, ensinando uma coisa que Ele não disse. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É perigoso, não é? Muitas pessoas já chegaram para mim dizendo: Deus mandou dar uma palavra para você. Deus mandou, foi, então faça, irmão. Quem sou eu para proibir uma coisa que Deus mandou? Faça. Aí a pessoa foi e entregou. Deus mandou você sair dessa igreja que você está e ir para outra. Aí eu perguntei: qual é a outra? Não é? Aí, não, disse que era para ir para outra, só não disse qual. Aí outra coisa que eu perguntei: irmão, desculpa, eu tenho muitas dúvidas. Se eu fosse Deus, eu não falava com você não, eu falava comigo. Sabe por quê? Porque Deus sabe que eu não vou ficar só com... Não, eu vou querer saber os motivos. Eu sou curioso. Não é à toa que eu sou professor não, que professor fica, sabe, procurando coisa, perguntando, para ir anotando as coisas para passar para os alunos. Aí, ó, eu disse assim: Deus pelo menos disse, por que é que eu tenho que sair dessa igreja aqui? Aí ele disse assim: olha, o motivo ele não me falou, mas ele disse que você saísse com pressa. Aí falou assim: eu estou mais, irmão, me arrepiando todinho aqui. Ele disse, né? Eu disse: varão, eu acho bonito você se arrepiando aí todinho. Eu acho bonito essa sua convicção todinha que você tem aí. Mas, tá vendo aquele irmão ali? Chegou para mim uma vez dizendo que eu ficasse aqui, porque a obra ainda não tinha terminado para eu concluir aqui. Vamos fazer o seguinte: eu vou lhe apresentar a ele, aí vocês conversam para saber quem é que está mentindo. Porque se tu inventasse uma coisa e ele inventou outra, vocês se resolvem. Obrigado. Os irmãos estão entendendo que às vezes a coisa tem que ser confrontada para ver se o menino aprende a sua hora de ser usado por Deus, porque às vezes o menino na fé, que ele pode ter 30 anos, 40, 50, 60, não importa, é menino. Aí vê os adultos na fé fazendo uma coisa, falando uma coisa, quer fazer também para ter status, para ter admiradores, para ser chamado de profeta, para ser chamado de vaso. É rachado, mas é vaso, não é? Então temos que ter cuidado e amadurecer, esperar o nosso tempo e o nosso momento, porque Deus usa quem quer, como quer, da hora quem quer, mas Ele nunca vai contradizer a sua palavra, porque Ele vela pela palavra para cumprir.